Olá, pessoal. Agora estou aqui para mostrar nova funcionalidade do Melvin, adequando o software também para manutenção de ar-condicionado. Então, você vai ver que a gente pode fazer de uma forma muito simples. Quem dá manutenção em ar-condicionado ou prestador de serviço somente de ar-condicionado vai conseguir cadastrar e fazer muito simples, né, os planos de manutenção de ar-condicionado. Então, aqui eu estou na página do Melvin, né, oimelvin.com.br. Vou aqui no teste 14 dias para eu cadastrar, então, um e-mail para começar a fazer um teste por 14 dias gratuito, né? Então, eu vou colocar meu nome aqui. Vou usar um e-mail que eu ainda não usei. Enfim. Cadastro o e-mail da manutenção em ação. Estou colocando manutenção em ação aqui. Estado. Como conheceu. Indique o e-mail de um amigo que tem interesse em testar o Melvin. Esse campo não é obrigatório, mas é interessante porque muitas vezes as pessoas já estão buscando um software e tudo, e se for do interesse, você já pode deixar o e-mail aqui de um amigo, de um colega, para ele poder testar também. Então, eu coloco aqui iniciar o teste grátis por 14 dias. Né? Deu certo aqui, ok. Vamos ver. Vai aparecer uma mensagem aqui. Que foi efetivado, obrigado pelo interesse. Um usuário e uma senha foram criados e enviados para o seu e-mail. Caso o e-mail não tenha chegado, verifique na caixa de spam, no lixo eletrônico, porque pode ser que aconteça do e-mail para lá. Então, às vezes a gente tem situações em que cai na caixa de spam e tudo mais. Para maiores detalhes de como usar o Melvin, acesse a aba tutoriais, que está aqui a aba tutoriais, posso acessar por aqui também. Na aba tutoriais vão ter todos os vídeos tutoriais, tela a tela, passo a passo de como usar o Melvin, né? Então aqui, carregando os vídeos, aqui ó, como cadastrar a árvore de ativos, como cadastrar as famílias de equipamento, como cadastrar os tipos de ordem de serviço, assim por diante, né? Tem vários tutoriais aqui. Também tem um e-book, né? Como implantar um sistema de gerenciamento de manutenção do zero com Melvin, pode ser baixado aqui também. Mas vamos lá, então eu vou no meu e-mail para poder pegar o link usuário e senha, já chegou aqui. Eu vou pegar, confirmar e-mail, né? Então, eu vou abrir o meu navegador aqui e colar. Esse é o link que vai cair para eu poder, então, entrar com o meu usuário e senha. Meu usuário vai ser o próprio e-mail, né, que eu cadastrei, e a senha é enviado no meu e-mail também. Então, aqui, vou colocar aqui manutenção em ação.com. Beleza, e acessar. Então, coloquei meu próprio e-mail e a senha que chegou no meu e-mail, né? Então, uma coisa que a gente fez aqui para poder facilitar bastante a vida de todos aí, inicialmente, eu não conheço o sistema, como é que eu vou mexer nele? Então, a gente fez um guia passo a passo de como você pode dar os primeiros passos no Melvin e já sair mexendo. Então, o Melvin vai te guiar nos seus primeiros passos. Pois seja bem-vindo ao Melvin. Através desse guia, você vai aprender a usar o sistema de maneira simples e objetiva. Você pode pular, tá? Colocando já sei usar o sistema, mas se você ainda não sabe usar, pode colocar aqui. Quero ajuda, tem pressa, né? Tem pressa para começar a usar. Então, ó, o primeiro passo é parametrizar o sistema. Para criar sua primeira ordem de serviço, é necessário cadastrar seus ativos. Clique em parâmetros. Então, parâmetros. Aí aqui tem a árvore de ativos. Aqui você vai estruturar a sua árvore de ativos. A árvore de ativos é uma estrutura que engloba desde as filiais até os ativos, seus conjuntos e subconjuntos. Para ficar mais fácil o entendimento da estrutura da árvore de ativos, você pode consultar a qualquer momento um exemplo através do ícone azul que fica no rodapé da tela. Agora clique em árvore de ativos. Árvore de ativos. Aqui,
esse é o ícone azul no rodapé da tela que mostra a legenda, né? Então, o primeiro nível é minha planta, unidade ou filial, né? Coloquei como exemplo fábrica, unidade BH, e você cria uma tag, né? Um código para isso. Segundo nível, área ou processo, né? Aqui a gente separou em máquinas de içamento e transporte. Terceiro nível, meu equipamento propriamente dito, então a ponte rolante. Tudo isso são os códigos que a gente colocou como tag do equipamento, né? Aí vem os conjuntos, né? Movimento de translação. Eu coloco o conjunto como 010, 020, 030, assim por diante. Quinto nível, subconjunto. Então, no caso aqui, motor de acionamento. Mas poderia ser o redutor, poderia ser, enfim, qualquer um dos subconjuntos ou dos componentes aí que formam o equipamento. Tá bom, eu clicando fora, eu saio dessa tela e continuo no guia, né? Então, aqui começa a sua árvore de ativos. Como eu cadastrei lá a minha empresa como manutenção em ação, ela aparece aqui, ó. Clique no nome da empresa para cadastrar a filial. Entenda como filial sua unidade produtiva, ou fábrica, ou obra, ou cliente, caso seja prestador de serviço. Cliente, né? Cliente, caso seja prestador de serviço, etc. Então, eu vou clicar aqui na manutenção em ação para cadastrar minha primeira filial. Então, adicionar nível. Então, aqui, se eu tá flegado manutenção em ação e visualizar, estão os dados da manutenção em ação. Se tiver adicionar nível, estão os dados para eu adicionar um nível aqui, que no meu caso, o primeiro nível é filial. Então, aqui é o seu primeiro nível da árvore de ativos. Informa aqui sua tag para filial. Exemplo F01, código da fábrica. Então, vou colocar aqui, cliquei, e vou colocar, no caso, como é ar-condicionado, vou colocar a própria empresa filial F01, né? Avançar. Aí eu coloco como filial BH, que é a unidade onde a gente está trabalhando lá. Então tá bom, avançar. Está quase lá, agora clique em salvar. Então eu fiz esses primeiros passos, eu vou clicar em salvar. Claro que você pode editar a qualquer momento. Aqui tem os dados da filial, né? Endereço, e-mail, CNPJ, enfim, tudo que precisa também. No caso de ar-condicionado, a gente precisa também colocar no PMOC, que é o documento aí padrão para registro das manutenções, a gente precisa colocar também os dados do cliente, aqui nesse primeiro nível seria o seu cliente, né? E os dados também da manutenção em ação, a gente vai ver depois que dentro então desse nome da empresa aqui, que pode ser a prestadora de serviço, também a gente tem todos os dados cadastrais da empresa. Então, vou clicar aqui em salvar. Salvei. Agora, eu estou na filial. Foi criada uma filial aqui. Vamos cadastrar seu segundo nível. Então, agora vamos cadastrar uma área produtiva, o setor. Exemplo, laminação contínua. Para isso, selecione a filial que acabamos de criar. Então, selecionei a filial. E ele vem adicionar nível, né? Clique em adicionar nível. Então, vou adicionar nível à minha filial. Cliquei em adicionar nível para adicionar as informações de segundo nível. Então, aqui, daqui para frente, é o mesmo padrão. Eu vou mostrando aqui, né, que é o mesmo padrão. Então, eu vou adicionar o nível à minha filial, que eu criei. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, sala eu vou colocar como salas. SL. Salas, por exemplo. Estou criando um segundo nível aqui. Deixa eu voltar. Árvore de ativos. Segundo nível, que é minhas salas aqui. E aí, nesse nível, eu posso adicionar mais um nível que eu vou colocar o meu ar-condicionado. Aí que vem a novidade, olha só. Então, esse é o primeiro nível, que é a filial. O segundo nível é o meu setor. O terceiro nível, quando eu vou adicionar ele já me dá a opção aqui de ar-condicionado. Então, olha só, eu fleguei ar-condicionado, ele já me mostra quais ativos aqui, quais ar-condicionados que eu posso ter. Então, nesse caso aqui é um split high wall, por exemplo. E eu vou colocar
é o código dele, tá? SP01, por exemplo. É split Highwall. Quando eu salvo esse equipamento, olha que interessante, ele já vai carregar uma série de informações desse meu equipamento. Então, ele está aqui, né, meu equipamento, o SP01, e aí, olha só como é que ele já carrega vários... Então, eu vou no ativos aqui, tá? Ele já vai estar aqui, meu split. Então, olha como é que ele carrega já várias informações. Ele já carregou uma foto do equipamento, o QR Code, a família já criou uma família que é de split. E melhor do que isso, o que ele fez? Ele já carregou todo o plano de manutenção. Então, o plano de manutenção está todo aqui. Tá? Completar o nível de óleo do compressor, eliminar focos de oxidação e retocar a pintura, fazer e assim por diante. Então, tem as periodicidades, né? Frequência semanal, mensal, o tipo de manutenção aqui, todos preventivas, condição do ativo, se está em funcionamento ou parado, e todos esses aqui, mas eu não concordo com isso. Tá bom, você vem aqui editar e você edita da forma que você quiser. Ou inclui, ou enfim, você pode fazer da forma que você quiser aqui o seu plano de manutenção. Mas ele já carrega um plano padrão que a gente pegou dos próprios manuais dos equipamentos. Aqui a gente ainda colocou uma separação por conjunto, se for o caso, quarto nível da árvore de ativos. Então, por exemplo, se você tem uma central de ar-condicionado, onde você vai ter lá a central e você vai ter a distribuição. Se você quiser separar isso, você pode separar num quarto nível de conjunto daquele equipamento para na ordem de serviço vir separado também nos conjuntos dos equipamentos, tá? Então está tudo carregado aqui. O que a gente precisa fazer agora? Na ficha de manutenção preventiva, a gente vai iniciar esse plano preventivo. Então, por exemplo, vou clicar aqui. Essa é uma preventiva eletromecânica mensal com o equipamento funcionando. Tem todos os itens aqui que a gente vai olhar para esse equipamento. Então, para isso, eu preciso de uma pessoa por exemplo, 2 horas. E antecipação. Antecipação é o número de dias para antecipar a geração da ordem de serviço no sistema em relação à data de início do plano e suas recorrências. O que isso quer dizer? No caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, 7. Que 7 dias antes da manutenção vencer, ela já aparece para mim no sistema para eu poder prover todos os recursos, ou então programar essa OS, enfim. Orientações, se eu quiser colocar alguma orientação aqui, tá? Posso colocar da forma que eu preferir. E aí aqui eu vou colocar o início do plano. Então, por exemplo, vou colocar hoje e gerar OS. Então, ela já vai gerar uma ordem de serviço hoje e daqui a 28 dias, menos 7, vai gerar outra ordem de serviço, porque ela vai vencer no dia 15 do 10, né? Próximo dia 15 do 10. Então, se eu for na minha aba de ordem de serviço, eu já vou visualizar essa ordem aqui, filtrando pela área, né? Eu já tenho aqui, preventiva eletromecânica mensal, em funcionamento, são 2 HH, ou seja, uma pessoa por 2 horas, e ela está aguardando. Então, eu posso vir nessa ordem de serviço para editar ela e vir aqui em planejamento e prover os recursos que eu preciso para essa ordem de serviço. Então, vou colocar, por exemplo, ali tinha completar óleo, enfim, vou colocar um óleo para compressor, enfim, é um material, sei lá, quantidade 2 litros, sei lá, custa R$100. Salvar. Tá bom. Aí, aqui, eu coloco, não, eu já tenho esse óleo? Não, já tenho óleo. Então, eu coloco disponível, ou seja, esse meu óleo, eu já tenho esse material disponível para poder executar essa manutenção. Quando eu voltar em ordem de serviço aqui, vocês vão perceber que ele mudou o ícone e não está mais aguardando, ela está planejada. Ou seja, eu já posso programar, já posso entrar na programação. Mas para eu programar, eu preciso programar para alguém executar. E esse alguém, ele é cadastrado aqui através dos funcionários.
Então, vou colocar aqui, adicionar um funcionário, João. Ele é um eletromecânico. Posso colocar os dados de telefone, e-mail, qual que é o valor do custo dele por hora, por exemplo, R$20 por hora. Ele está ativo no sistema, concluir, então ele está aqui cadastrado, né? Então, voltando na ordem de serviço, quando eu venho em programação, eu já tenho essa minha ordem de serviço planejada que eu posso programar para o João para a próxima semana. Então, por exemplo, aqui iniciou semana 38, eu posso colocar aqui na quinta-feira, por exemplo, e apareceu aqui uma ordem de serviço, 2HH para o João. Então, já está programado para quinta-feira ele executar essa ordem de serviço. E eu posso fazer isso com todos os meus equipamentos. Então, voltando lá, parâmetros, árvore de ativos, eu vou cadastrar dentro da minha filial, dentro do meu setor, todos os equipamentos, todos os ar-condicionados do setor, salas, por exemplo. Eu posso cadastrar mais setores, aqui, por exemplo, linha de produção. Tem ar-condicionados na linha de produção. Então, eu salvei como outro setor. Dentro desse setor, eu vou criar outros equipamentos que eu posso selecionar aqui da mesma forma, o ar-condicionado aqui. Sei lá, cortina de ar. CA01, por exemplo. Salvar, então salvei mais um equipamento, em que esse equipamento, ele vai já também estar aqui, ó, nos ativos, cortina de ar, que já vem também com a foto, já carrega o QR Code, ele já faz parte da família cortinas de ar, e você pode colocar todos os dados operacionais, tá? Se ele está em garantia ou não, se é em contrato de manutenção ou não, quanto que esse equipamento fica rodando, né? Tempo em que o ativo está programado para rodar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Coloca aqui, por exemplo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se esse equipamento tivesse inativo, você poderia colocar aqui desde quando ele está inativo. Qual que foi o início em operação? Ele começou, ele entrou em operação, foi em janeiro desse ano. Então, tudo aqui, sempre salvando essas informações, né? Posso colocar características do equipamento, posso colocar criticidade do equipamento, posso arquivar os manuais aqui, os documentos, né? Que a gente tem, né, o manual do equipamento, desenhos e assim por diante. Aqui o histórico ele vai registrar as ordens de serviço feitas, né? Então, por exemplo, essa ordem de serviço, né? Aqui foi aberta. Então eu venho aqui nela, por exemplo, tá aqui, né, nessa outra área. Então eu venho na ordem de serviço, por exemplo, ela já está como programada, né? Ela já mudou o status dela porque eu programei ela. E aí eu executei, por exemplo, essa ordem de serviço. Então aqui, ó, nas ações estão todas as ações que estão no plano de manutenção. Observação, SOS foi gerado automaticamente pela ficha de manutenção preventiva tal, dia tal, hora tal. Então tem toda a rastreabilidade, né? Eu posso arquivar documentos na própria ordem de serviço também. Eu tirei uma foto, registro histórico por aqui, da própria OS, né? Você pode imprimir a OS aqui e depois registrar essa ordem de serviço no sistema. Você pode simplesmente tirar uma foto da ordem de serviço e colocar e anexar ela na OS aqui, através dessa aba de documentos. Posso falar, não, essa OS está relacionada a uma outra ordem de serviço e puxar ela aqui, enfim. Planejamento, como eu falei, a gente pode colocar os recursos planejados e depois colocar os recursos executados, né? Que aí, no caso, vão ter aqui, por exemplo, a quantidade aqui, coloco óleo para compressor, tipo de recurso foi materiais, quantidade 2, foi exatamente o que eu programei aqui. Então ele já está
executado, até para comparar o realizado com o executado, né? E no controle da ordem de serviço, a gente vai também registrar toda essa execução. Então, aqui na data de início, por exemplo, foi executado no dia 15 mesmo, às 9, de 9 às 11. Então, aqui dia 15, de 9 às 11. E o encerramento foi no próprio dia 15. Qual que é a diferença entre a data fim de execução e o encerramento, né? A gente pode ser que execute a ordem de serviço, mas ainda finalizou essa ordem, finalizou o trabalho, mas ainda não encerrou porque o equipamento ainda precisava de alguém da operação para testar o equipamento, que não estava ali na hora, enfim. Então, a gente dá como encerrada a partir do momento que entregou de fato o equipamento, né? E a indisponibilidade? A indisponibilidade foi desde o início da execução até o final da execução, ou seja, ele ficou indisponível de fato, foram essas 2 horas aqui. E aí a gente salva e vai ter todas essas, aqui ó, ficou 2 horas indisponíveis e a gente vai ter o tempo de reparo 2 horas e assim por diante, né? Todo o encerramento da ordem de serviço. Então, se a gente vem aqui, ordem de serviço, selecionar a área aqui, ela já está como encerrada, ela já mudou novamente o status, né? E aqui, por exemplo, se eu posso filtrar ela, então se eu tiro o filtro de encerrada, ela não aparece mais, tá vendo? Então, ela está encerrada. E aí, como eu estava mostrando aqui nos ativos, né? Para esse, foi para o split aqui, Highwall, em dados técnicos, se a gente for aqui na aba de histórico, ele já me mostra o histórico do equipamento, que houve essa ordem de serviço aqui, uma preventiva eletromecânica, que aconteceu no dia 15/9. Então, tudo está registrado de uma forma muito simples, né? Muito didática, muito prática, e é isso que a gente preza o Melvin por isso, ser uma forma muito simples, muito intuitiva, com que você consiga... Olha só, eu peguei não sei quanto tempo, não medi aqui, mas eu peguei um teste gratuito e já consegui cadastrar um plano de manutenção, equipamento, levar ele para programação, enfim, registrar o histórico, tudo nesse tempo aqui que talvez não tenha demorado nem meia hora, né, para fazer tudo. Então é isso mesmo, de forma simples, objetiva, intuitiva, que o Melvin vem facilitar a mesma vida. Aliás, a gente o tempo inteiro preza por isso, né? A gente não tem que fazer algo de outro mundo, a gente tem que fazer algo muito simples, mas que funcione, né? Que dê menos trabalho, mas seja mais efetivo, né? Aqui, por exemplo, também no dashboard, ele já me mostra o que eu fiz, né? Então, tem aqui 2 ativos, uma ordem de serviço agora veio para encerrada. Se eu tivesse ela aberta, ela já iria aparecer aqui no backlog. Enfim, então vamos aqui, por exemplo, eu vou pegar o meu ativo, né? Que é o Split Highwall, para uma meta de 90%. Ele já setou essa meta aqui. É porque ele não mediu, porque eu não coloquei aqui, ó, em ativos. Vamos lá, Split Highwall. Eu vou colocar, desculpa, dados operacionais. Ele roda 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu preciso falar qual que é o meu tempo de carga, né? Para que ele também calcule minha disponibilidade aqui. Então, aqui ele já começa a me mostrar a disponibilidade mês a mês, de acordo com o que foi setado lá, né? Aqui já me mostra, em setembro, por exemplo, que é o mês que a gente está, já me mostra uma disponibilidade de 99,72, né? Aqui, ó, agosto, todos os 100%, mas aqui 999,72. Por que isso? Porque ele pegou as 720 horas do mês de setembro, menos 2 horas aí que foram para essa manutenção, e ele já descontou aqui na disponibilidade. Tá? Da mesma forma, ele vai calculando cada um dos outros indicadores também,
de acordo com o que a gente vai fazendo, né? No mês de setembro aqui, por exemplo, às 720 horas, teve uma falha por enquanto, né? Uma intervenção por enquanto, então ele me calcula aqui o tempo médio entre falhas. Da mesma forma aqui, tempo médio para reparo, opa, selecionei o errado, split, e eu posso setar minha meta. Então aqui, ó, tempo médio para reparo, 2 horas. Por quê? Eu tive um reparo de 2 horas, então por enquanto o tempo médio para reparo é 2 horas. Mas eu posso colocar aqui uma meta, por exemplo, de 3 horas. Ele aqui também, enfim, meta de 500. E ele já me mostra a meta aqui com os respectivos indicadores. Atendimento ao plano de manutenção está 100% na semana 38, porque eu criei esse plano de manutenção e executei ele, então ele me mostra aqui. Eu poderia fazer por ativo também, colocar a minha meta da mesma forma, e aí, aqui, geralmente é uma meta um pouco mais baixa. Não, plano preventivo 90%, e o cumprimento da programação 80%, por exemplo. Se eu não coloquei ativo nenhum, ele considera todos os ativos, e se eu colocar por ativo, aqui no caso, como eu só fiz uma ordem de serviço, ele só vai me mostrar uma ordem de serviço. Então, isso assim vai sendo feita toda a gestão da manutenção, né? E eu acho que com isso a gente pode de vez abandonar as planilhas de Excel e ter um banco de dados aí simples, objetivo, direto ao ponto, que nos dá tudo aqui, tanto os indicadores quanto a programação, a gente pode fazer tudo daqui de dentro, né? Então é isso, espero ter contribuído aí com mais essa ferramenta que nos auxilia muito na nossa gestão e que faz com que tudo fique mais fácil, né? E mais rastreável, e a gente ganhe mais no final das contas, vamos proporcionar um resultado melhor para a empresa. Beleza? Um abraço a todos, sucesso!